Olá pessoal, tudo bem? O tão esperado bloco 3 lá da prova da Petrobras de 2022 saiu. Esse é o nosso bloco 3, você que estava aí já perguntando, muita gente mandando mensagem dizendo: Caio, o bloco 3, cadê? Calma pessoal, calma, eu gravo normalmente só final de semana, tá? Então ficou um espaçozinho ali entre o bloco 1, 2 e 3, mas agora estamos de volta trazendo o bloco 3 lá da nossa prova específica. Então vamos a esse bloco que tem algumas questões que são muito polêmicas e a gente já vai começar desse jeito aqui, ó. Sebrasp fazendo prova da Petrobras. Bloco 3 diz o seguinte: a respeito das ações de saúde, julgue os itens que se seguem. Questão número 100. A massagem cardiorrespiratória realizada por uma equipe médica da empresa em que o empregado sofreu um mal súbito, durante o trajeto ao hospital, insere-se no conjunto de procedimentos do suporte básico à vida. Olha aqui o conteúdo do nosso SBV, suporte básico à vida, ó, SBV. Esse SBV aqui, ele é muito cobrado em concursos e normalmente, eu vou falar 99% das vezes, tá? Eles vão cobrar isso aqui, ó, massagem cardiorrespiratória, eles vão cobrar RCP. Sempre a mesma coisa, tá? Você estuda isso aqui e mata esse item. Então, toda vez que cair SBV para você, eu não vou dizer toda vez porque não é 100%, mas vamos lá, 99% das vezes, você pode pegar o histórico, 99% das vezes vão te cobrar isso aqui, massagem cardiorrespiratória, tá bom? Então, temos aqui um item que está corretíssimo, a nossa questão número 100. Vamos para a questão número 101. Diz o seguinte: cumpre as diretrizes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, a empresa que subsidia as ações para a readaptação. Olha aqui o termo, readaptação profissional. Guarda essa informação. Está dizendo que a empresa que subsidia as ações para a readaptação profissional do empregado que retorna do trabalho após afastar-se das suas atividades por 2 meses em decorrência de infecção por vírus. Olha aqui, o funcionário ficou afastado por 2 meses e a empresa subsidia ações de readaptação profissional para cumprir o PCMSO. Eu tenho certeza que você está olhando para mim agora dizendo: lógico, Caio, readaptação profissional é uma das diretrizes lá do nosso PCMSO. Tá na cara que essa questão está verdadeira, essa questão aqui está correta. Tudo bem, observe aqui, o gabarito é correto. Observou aqui do lado? Apareceu um Czinho, tá correto, tá tudo lindo. Mas essa questão foi anulada pelo Sebrasp. Caio, mas por que anularam uma questão dessa tão óbvia a resposta? Lógico que iriam anular. Observe uma coisa, essa prova aqui foi feita do edital de 2021. Esse edital saiu em dezembro de 2021, para ser mais preciso, dia 17 de dezembro de 2021. E nesse edital saiu exatamente a seguinte informação: serão cobradas as normas de segurança conforme está vigente hoje. Hoje, no caso, na época, era dia 17 de dezembro de 21. O PCMSO que fala sobre readaptação profissional, ele não estava vigente ainda. Então a banca não podia cobrar esse conhecimento do candidato. Não podia. Por quê? Porque estava sendo cobrado o PCMSO antigo. E no PCMSO antigo não falava de readaptação profissional. Hoje que você está assistindo esse vídeo, o novo termo lá, o novo texto do PCMSO já está vigente e sim, fala de readaptação profissional. Então esse item está correto hoje, tá? Mas na época estava errado. Aí muita gente entrou com recurso e tudo mais, porque era a versão antiga, e o Sebrasp, para acabar com a confusão, anulou a questão e deu ponto para todo mundo. Pronto, todo mundo acertou. Tranquilo. Vamos continuar aqui. Muito mais questão para você, bloco 3 da prova da Sebrasp, tá? Que ela fez para a Petrobras. A nossa questão número 102 vai falar de ergonomia. Para propiciar as condições de conforto em uma sala projetada para o desenvolvimento e análise de projetos de engenharia, a umidade relativa, os níveis de ruído e a velocidade do ar, entre outros fatores ambientais, devem estar em conformidade com a legislação. Coisa linda, NR17 na veia aqui, tá? Falando de umidade relativa do ar, falando de níveis de ruído, velocidade do ar, todos esses fatores ambientais que podem ajudar ou atrapalhar, tá? A nossa ergonomia lá no trabalho, a nossa concentração, tá certinho? Nossa questão número 102. Esses itens todos aqui podem propiciar ou não, né? Dependendo das condições de conforto ou de desconforto para o funcionário.
Vamos ver aqui o item 103. Questão 103 fala que a organização do trabalho engloba a análise e a adequação do modo operatório, o ritmo de trabalho e os conteúdos da tarefa. Observa, organização do trabalho. Muita gente se perde quando fala de organização do trabalho. A gente sabe que a organização do trabalho é um método de proporcionar para o funcionário condições adequadas, um ritmo de trabalho adequado, um modo operatório, né? A forma como ele faz a atividade de uma forma adequada, o conteúdo da tarefa, que é aquilo que está sendo feito, segundo as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Olha que texto legal, olha que texto bacana. Temos aqui mais um item correto. Lembra desse textinho falando sobre psicofisiológicas? É isso mesmo, características psicofisiológicas. Isso é ergonomia. Tem gente que acha que ergonomia é só ajeitar aqui o posto de trabalho que tá tudo lindo. Não, isso é ergonomia física. Mas a gente tem a ergonomia cognitiva, a gente tem a ergonomia organizacional. Então, a ergonomia vai muito além de simplesmente sentar direito, tudo bem? Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre ergonomia e tal, bem, de uma forma bem didática, desenhado inclusive. Então, você com certeza vai aprender bastante com esse vídeo e ajuda também a rememorar as formas de ergonomia. Vou deixar o link aqui em cima para você. Vou deixar um cardzinho legal aqui. Vamos continuar? Vamos continuar, você só vai ver esse vídeo depois, tá? No final. Vamos continuar aqui na nossa questão de prova. Prova Sebrasp, questão 104. Tá dizendo que se na análise ergonômica do trabalho for constatada uma sobrecarga muscular estática nos membros superiores de determinados trabalhadores no setor de produção de uma empresa, por se tratar de uma situação individual e não coletiva, não se recomenda a inclusão de pausas para descanso. Cara, o que tá errado é só esse não aqui, tá? Não se recomenda? Como é que não recomenda, cara? Tem sobrecarga muscular estática sobre os membros do trabalhador. Tem que ter, sim, a inclusão de pausas para descanso. Aqui tá dizendo que não recomenda, mas recomenda sim, tá? Então esse item está errado. Temos agora mais um item, questão 105. E a gente vai nesse ritmo aqui, ó. Nesse ritmo fluido, que é o ritmo que você vai utilizar quando você estiver fazendo a sua prova. Vamos lá, vamos na calma, essa cadência aqui, lendo com muita calma, mas sempre com muita consciência de que tem muitas questões. Essa prova é uma prova muito grande. Vamos continuar. Questão 105 fala aqui, em caso de atividades cujos trabalhos devam ser realizados de pé, olha aqui, trabalho realizado de pé, em função da modalidade de produção de cada setor, não devem ser disponibilizados assentos. Ou seja, a atividade é feita de pé e você não vai disponibilizar assentos, tá? Não deve ser disponibilizado assentos para que esses não interfiram na dinâmica do processo produtivo. Olha o absurdo. Se a atividade é realizada de pé, deve ter sim assento, deve ser disponibilizado assento. Então, esse não que está bem aqui em cima, esse não está justamente colocando o nosso item como errado. Porque devem sim ser disponibilizados assentos quando as atividades, os trabalhos, né, são realizados de pé. Vamos continuar. Questão número 106. Questão 106 fala assim, ó. Na ergonomia, aplicar às atividades, os aspectos cognitivos, olha aqui, cognição, já estamos falando aqui da parte mental aqui, né? Os aspectos cognitivos do trabalhador não se relacionam aos aspectos físicos e afetivos, razão porque devem ser analisados desvinculados uns dos outros. Olha, pessoal, se a gente olhar no slide anterior, quando eu mostrei aquela questão falando sobre características psicofisiológicas, o termo psicofisiológica já mostra que tudo tem que estar interligado. Então, sim, aspectos físicos e afetivos, assim como os cognitivos, devem ser usados de forma relacionada. Eles têm que ser analisados de forma conjunta. Então isso aqui está errado. Está dizendo que eles não se relacionam. Olha, não se relacionam? Relacionam sim. Então, mais um item errado. Eu queria que você pausasse agora e observasse esse slide. Observa que as 3 questões estão erradas. E observa o que foi que deixou essas 3 questões erradas? A palavra não. A 104 fala que não se recomenda a inclusão de pausa. A 105 fala que não deve ser disponibilizado assento. E a 106 fala que os aspectos cognitivos não se relacionam com os aspectos físicos e afetivos. A palavra não deixou as 3 questões erradas. Observe com muita atenção como o Sebrasp
organiza suas questões, como ele prepara suas questões e fica esperto. Vamos continuar. Vamos continuar. Mais uma questão legal aqui e esta é polêmica. Questão 107. Deixei ela sozinha no slide porque essa aqui é polêmica. Essa aqui gerou muita confusão em grupo de estudo. Essa aqui é bem legal. Diz o seguinte a 107. O engenheiro de segurança que identificar, por meio de dados estatísticos, setores com prevalência de acidentes e doenças ocupacionais da empresa nos últimos 6 meses, deverá iniciar uma análise ergonômica do trabalho, uma AET, como forma de cumprimento das normas de segurança do trabalho. E é nessa hora que você está olhando para mim dizendo, Caio, para mim está super tranquilo, essa questão está correta. E tem outras pessoas dizendo, Caio, para mim tá super tranquilo, essa questão está errada. Então tá todo mundo muito consciente daquilo que acredita. Calma, calma, vamos conversar um pouquinho. Teve muita gente falando assim, não, o engenheiro de segurança é que vai identificar essa prevalência. Não, tem que ser um médico. Calma, o engenheiro não pode identificar também não? Pode sim. Aí outras pessoas falaram assim, mas tem que ser nos últimos 6 meses? Não, cara, tá contando uma história aqui. A banca tá te contando uma história. Eu vou te mostrar como esse aqui, ela tá contando, ela tá dando um exemplo e tá mostrando se o exemplo tá falso ou tá verdadeiro. Vamos imaginar que você é o profissional de segurança dessa empresa. Agora eu vou ler a questão de novo. Você, que é profissional de segurança dessa empresa, que identificar, por meio de dados estatísticos, você pegou ali os indicadores, né? E observou no meio dos dados estatísticos, você que é profissional de segurança, que os setores têm algumas prevalências, ou seja, tem uma ocorrência muito grande de acidentes e doença dentro daquela empresa. Você pegou aqui os dados dos últimos 6 meses, observa aqui, ó. Você pegou os dados dos últimos 6 meses e falou, rapaz, tem prevalência aqui de acidente e doença, viu? Tem muita doença e acidente aqui. Você olhou aonde? Nos dados estatísticos. Continuemos. Aqui está dizendo que você deve iniciar uma análise ergonômica para poder cumprir a norma. Uai, faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando você acompanha a historinha, faz todo sentido. Teve gente que falou assim, não, mas não é só o engenheiro que deve fazer isso. Não, mas na historinha dele é um engenheiro. O engenheiro não pode? Pode, não tem nada errado. Se fosse o médico que tivesse identificado, o médico ia fazer, ia tomar as tratativas também. Tranquilo, sem problema nenhum, tá? Muita calma. Então, só pra gente fechar, pra gente matar esse item, eu vou mostrar pra vocês o que é que tá dizendo lá no manual de aplicação da NR17. Olha aqui esse segundo parágrafo aqui, tá? O segundo parágrafo diz o seguinte, a análise começa por uma demanda. Demanda, tem que ter uma necessidade. A análise começa por uma demanda que pode ter diversas origens. Pode ser a constatação de que, em um determinado setor, há um número elevado de doenças ou acidentes. Olha aqui. Olha o que é que está acontecendo. Aqui, lá no manual de aplicação da NR17, está falando que essa demanda pode ser a constatação de que, em algum setor da empresa, tem um número elevado de doenças ou acidentes. Demanda de saúde. Ou reclamação do sindicato, ou a partir de notificação de auditores fiscais, ou de ações civis públicas. Observa aqui que ele fala que tem que haver uma demanda, uma necessidade. Pronto, é isso. É exatamente isso que está dizendo a nossa questão 107. O engenheiro identificou essa demanda, ele olhou os dados estatísticos dos últimos 6 meses, e aí ele foi lá e iniciou a análise ergonômica do trabalho. Seguinte, mesmo assim, vai ter gente que concorda, vai ter gente que não concorda. O gabarito da banca é que está correto, e eu concordo com a banca. Se você não concorda, deixa o teu argumento aqui no comentário. Essa questão gerou tanta confusão, eu tô até sorrindo quando eu falo dela, porque gerou muita confusão nos grupos de engenharia de segurança. Vamos continuar a nossa questão 108. A partir de agora, a respeito da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, a PNSST. Questão 108 diz assim, no caso de uma doença acometer grande número de empregados brasileiros durante suas atividades laborais, caberá ao Ministério da Saúde, no âmbito da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltadas para esta doença, com vistas à vigilância de ambientes e à promoção de assistência à saúde do trabalhador. Ele está dizendo aqui que, segundo a política nacional, é uma competência do Ministério da Saúde desenvolver estudos e pesquisas sobre doenças relacionadas ao trabalho. Tá certinho. Lembra que lá na Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, a PNSST, tá falando sobre as competências do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência e do Ministério do Trabalho, certo? Então nós temos esses 3 ministérios. Só lembrando, o Ministério da Previdência Social, algumas ações ele desempenha através do INSS. Inclusive, o Ministério do Trabalho também pode fazer algumas das suas atribuições por via da Fundacentro. Então,
lembra desse detalhe. Normalmente vai cobrar competência quando falar da PNSST. Vai cobrar competência. E quando cobrar competência, cuidado para não confundir o que é competência do Ministério da Saúde, o que é competência do Ministério do Trabalho e o que é competência do Ministério de Previdência Social. Tranquilo? Lembra disso? Então o nosso item está corretíssimo, questão 108. Vamos continuar. Questão 109 fala assim: no âmbito das atribuições da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, cabe ao Ministério do Trabalho, tá vendo aqui? Mais uma competência, viu? A questão 108 cobrou competência do Ministério da Saúde, a questão 109 está cobrando competência do Ministério do Trabalho. Tá dizendo assim, ó, no âmbito das atribuições, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego acompanhar o cumprimento de acordos e convenções ratificadas pelo governo brasileiro junto a organismos internacionais. Olha aqui, muito bom. Convenções ratificadas pelo governo brasileiro, que é quando o governo brasileiro pega alguma convenção, algum acordo internacional e traz para dentro do Brasil e torna isso uma legislação nacional e diz assim, ó, o Brasil se compromete a cumprir isso aqui também, vamos aplicar no Brasil essa regulamentação que é internacional. Olha o finalzinho aqui, tá dizendo sobre o cumprimento das convenções ratificadas pelo governo brasileiro junto aos organismos internacionais. Até aqui tá lindo, mas olha o final, excluindo-se, ou seja, tirando fora a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A OIT, que é um principal órgão lá da ONU, né? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, faz parte da Organização das Nações Unidas. Ela é uma agência dentro das Nações Unidas que trata sobre as condições de trabalho. Lógico que a gente não vai excluir a Organização Internacional do Trabalho. Nós não vamos excluir, nós vamos incluir. Inclusive, ela é a principal, tá? Quando você fala aqui de convenções, a OIT tem várias convenções referentes à saúde e à segurança do trabalho, que muitos países, inclusive o Brasil, já ratificaram aqui no Brasil, colocando como lei e como cumprimento legal que as empresas têm que fazer. Então, por causa desse excluindo-se, né, tirando a OIT, é que o nosso item ficou errado. Ficou errado porque tu não tem como você excluir a Organização Internacional do Trabalho. Se a Organização Internacional do Trabalho tiver algum acordo ou convenção e o governo brasileiro ratificar aqui no Brasil, deve ser seguido sim, está dentro das atribuições lá do nosso Ministério do Trabalho e Emprego e ele deve acompanhar o cumprimento. Perfeito? Então, esse excluindo torna nosso item errado. Vamos continuar, que tem muito mais vindo por aí. Em cada um dos itens que se seguem, apresenta-se uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada no que se refere às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Questão 110. No setor de destilação de petróleo, setor de destilação de petróleo, olha aqui, ó. Setor de destilação de petróleo, uma empresa especializada em produtos químicos possui 100 trabalhadores. Nesse caso, os empregados têm automaticamente, o direito do adicional de insalubridade em grau médio, grifando aqui só as palavras-chave, tá? Tem o direito do adicional de insalubridade em grau médio, desde que comprovada por laudo técnico de um engenheiro de segurança da região em que se encontra a empresa. Da região em que se encontra a empresa. O engenheiro de segurança não pode ser de outro lugar, não. Tem que ser da região, tá? Então vamos lá. Vamos começar um pouquinho aqui. Qual é a atividade? Destilação de petróleo. Destilação de petróleo. Se você for parar para pensar um pouquinho, onde é que está falando sobre insalubridade de produtos químicos? Está lá no anexo 11 e no anexo 13. Lá no anexo 11, ele vai falar sobre alguns produtos químicos que eles precisam ser medidos, né, as suas concentrações e tudo mais, para saber se eles estão dentro ou fora do limite de tolerância, para assim a gente saber se a atividade é insalubre ou não. Isso é no anexo 11. E lá no nosso anexo 13, ele fala de algumas atividades que essas atividades sendo desempenhadas e, logicamente, com o laudo lá do profissional legalmente habilitado, do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho, pode sim ser caracterizada a insalubridade, certo? Então, o 13 está falando sobre as atividades, o 11 está falando sobre os níveis de tolerância de alguns produtos. Então, se a gente for analisar isso aqui, quando eu falo que o setor é de destilação de petróleo, o grau não é grau médio, o grau é grau máximo, tá? É o grau máximo para atividades no setor de destilação de petróleo. Então, tem muita coisa errada aqui. Primeiro, tá falando que eles recebem automaticamente e não é automaticamente. Tá falando que é grau médio e é grau máximo. E outra coisa, o engenheiro de segurança tem que ser da região, tá? Não pode ser de outro lugar. Então, essa nossa questão está errada. E só para você lembrar por que ela está errada, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono terão insalubridade de grau máximo. Observa aqui, o que é que vai ter grau máximo? Destilação do petróleo, atividade de destilação do petróleo, insalubridade, grau máximo, vamos para frente. Questão número 111 fala assim:
Como subproduto de sua operação industrial, determinada empresa deposita resíduos tóxicos, ela deposita resíduos tóxicos líquidos e sólidos na forma em que são gerados. Observando que a empresa nem tratou, ela depositou da forma em que foi gerado, diretamente em barragens construídas em terreno da própria planta. Nessa situação, a empresa cumpre a legislação referente a resíduos industriais. Não, ela não cumpre. Ela está depositando resíduos tóxicos na mesma forma que eles são gerados. Não há um tratamento e você não pode simplesmente gerar o resíduo e, depois disso, depositar esse resíduo em algum terreno. Não pode, mesmo que o terreno seja da própria planta. Não pode, não pode. Então, nosso item aqui está errado. Essa empresa não cumpre a legislação. Não cumpre a legislação referente a resíduos industriais. Questão 112, diz assim, ó. O empregado trabalha em transporte de inflamáveis líquidos em um caminhão-tanque com cerca de 20 mil litros. Olha aqui a quantidade, 20 mil litros. Nessa situação, a atividade do trabalhador está em condições de periculosidade. Muito bom, muito bom. Quantidade significativa, 20 mil litros. O empregado está trabalhando com transporte de inflamáveis líquidos num caminhão-tanque. Sim, ele está em condições de periculosidade. Eu só corrigiria um detalhe. Se a gente for pegar o anexo 3, lá da nossa NR16, a gente vai perceber que lá está falando o seguinte, que os trabalhadores que trabalham lá com transporte de inflamáveis líquidos em caminhão-tanque, que recebem periculosidade, que estão em condições de periculosidade, são quem? O motorista e o ajudante do motorista. Então, nesse caso aqui, só esses dois trabalhadores. Mas, como aqui não falou qual era a profissão, não falou nada e tudo mais, a gente subentende que a questão está correta. Teve gente que entrou com recurso, porque disseram assim, né? Não, mas não falou se era motorista, não falou se era ajudante. Eu coloquei como errado, porque tem que ser o motorista ou o ajudante. Calma, calma, não extrapola o que a banca tá falando. O motorista não é empregado? É. O ajudante também não é empregado? É, aqui tá dizendo um empregado. Tranquilo, calma, calma, muita calma nessa hora. Entenda o que a banca quer dizer, pelo amor de Deus. Teve gente que entrou com recurso e acabou perdendo, porque essa questão está correta, eu concordo com a banca também, tá? Vamos continuar. A respeito agora do P2R2, a respeito do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, o P2R2, julgue os seguintes itens. Vamos ver. Questão 113. São princípios orientadores do P2R2, entre outros, o princípio da prevenção e o princípio da reparação. Toda a prova que cai questão do P2R2 vai cobrar princípio. Eu falei toda a prova que eu sou meio exagerado, mas a maioria delas, quando cai P2R2, eles vão para cima dos princípios. E aqui tá falando que tem dois princípios, o princípio da prevenção e o da reparação. Mas observa, ele tá falando aqui entre outros. Tá dizendo que tem vários e entre esses outros, né, temos aqui prevenção e reparação. Você lembra quais são os princípios lá na P2R2? Eu trouxe para vocês. Essa questão está correta porque olha aqui os princípios. São 6 princípios. O princípio da informação, o princípio da participação, o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio da reparação e do poluidor pagador. Olha, observa aqui, tá falando de reparação e de prevenção, não tá? Tá falando. Então o nosso item está correto. Ele está dizendo aqui que entre outros existem esses dois princípios. Perfeito? Questão 113. Vamos agora para 114. A 114 está falando que o P2R2 se constituirá de ações, atividades e projetos a serem formulados e executados especificamente, observe aqui, especificamente, pelas empresas de produtos químicos perigosos, ou seja, somente empresas de produtos químicos perigosos que observarão os princípios e diretrizes estratégicas próprias. Tá falando que, especificamente, somente essas empresas de produtos químicos perigosos, e aqui que tá o nosso erro, né? Não é somente essas empresas, tá? É um rol muito maior. Olha o que é que tá dizendo lá. Tá dizendo no parágrafo único do artigo 1º, logo no comecinho, o seguinte: o P2R2 será constituído de ações, atividades e projetos a serem formulados e executados de forma participativa e integrada pelos governos federal, distrital, estaduais e municipais e também pela sociedade civil e observará os princípios e diretrizes estratégicas e organização definidos nesse decreto. Olha aqui, é muito mais amplo. O P2R2 não é só para empresas que trabalham com produtos químicos perigosos, não, tá? É muito mais amplo.
Por isso que o nosso item está errado. Vamos agora continuando. Se você está gostando, já deixa aquele like, tá? Deixa o like, inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho para receber aquela notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no Segurança Simplificada. Vamos continuar, vamos para cima. Questão número 115. Aqui nós temos um rol de questões polêmicas. Esse assunto aqui, Sistema de Comandos de Incidentes, o SCI, ele é muito polêmico, por quê? Porque o pessoal não segue uma literatura que é mais utilizada. Então, eu vou indicar esse livrinho que está aqui em cima. Esse livrinho que está aqui em cima, esse desenhozinho desse livro, é justamente o manual do Sistema de Comando de Incidentes, né, do SCI, lá do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A Banca Sebrasp utilizou exatamente esse manual aqui para fazer as questões. Eu, particularmente, toda vez que vou estudar sobre SCI, eu estudo por esse manual. Sabe por quê? Porque ele é muito utilizado pelas bancas. Eu já vi FGV usando ele, já vi FCC, já vi Sebrasp. Por que eu vou usar outros manuais ou vou buscar outras literaturas? Não vou buscar outra literatura porque eu sei que a mais utilizada é essa daqui. Então, olha aqui a dica para vocês. Utilize esse manual. Ah, Caio, mas eu não tenho manual. Como é que eu faço para obter esse tão valioso livro? O link tá aqui na descrição, tá? É gratuito, tá? Foi elaborado pelo Corpo de Bombeiros lá do Distrito Federal. É um documento gratuito, portanto eu deixei o link aqui na descrição porque eu não vou deixar você sem esse material poderosíssimo. Eu vou mostrar para vocês como esse manualzinho aqui, esse manual, consegue atender todas as questões aqui que o Sebrasp colocou sobre SCI. Surpreendeu muita gente, tá? Porque imaginou-se que ou não cairia ou cairia uma, no máximo duas questões sobre SCI e caiu bem mais. Caíram 4 questões sobre esse conteúdo. A questão 115 fala assim, ó. O SCI, o Sistema de Comando de Incidentes, é aplicável a situações como incêndios em instalações e depósitos de inflamáveis e em rompimento de barragens, mas não a casos de incidentes florestais em áreas de relevante interesse ecológico, por estarem elas sob o controle exclusivo dos órgãos que têm atribuições específicas para combatê-los. Quem já estudou sobre SCI, inclusive esse livrozinho que está aqui em cima, fala um pouquinho sobre a história de como começou o Sistema de Comando de Incidentes. Esse SCI começou exatamente por causa de um acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos. E foi o quê? Foi um incêndio florestal. Lógico, ele surgiu por causa de incêndio florestal, então lógico que ele também se aplica. Aqui está dizendo que essa não é aplicável, não é aplicável em caso de incidentes florestais, mas é sim, é aplicável sim, inclusive surgiu por isso. Portanto, nossa questão número 115 está errada, Vamos continuar. 116, ainda falando de SCI. A 116 fala assim, o SCI possui vários princípios norteadores para o bom desempenho da atividade, entre os quais o princípio do alcance e controle. Muito bom, é um dos princípios aqui, alcance de controle, que permite que as posições de trabalho possam somar-se, que é o efeito de expansão, ou serem retiradas, que é o efeito de contração, com muito mais facilidade. Ou seja, você pode expandir ou contrair as posições de trabalho com muita facilidade. Olha aqui, tem gente que lê muito rápido e pensa o seguinte, olha, esse princípio de alcance e controle, ele existe lá no SCI, é um dos princípios. Outro detalhe, existe sim ali a possibilidade de o efeito expansão e o efeito de contração, que também está correto, também está dentro do SCI. Então essa questão estaria certa, mas calma, não se emocione agora, tá? Não fique emocionado. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os princípios e a gente vai fazer uma análise sobre esse item. Essa nossa questão está errada pelo seguinte motivo. Os princípios são esses aqui, ó. Temos 9 princípios. Esse textinho eu tirei desse livro que eu tô mostrando para vocês aqui em cima, que eu deixei o link na descrição, tá? Os 9 princípios do SCI são esses aqui. Terminologia comum, alcance de controle, olha aqui como esse princípio existe, tá? Alcance de controle, organização modular, comunicações integradas, plano de ação no incidente, cadeia de comando, comando unificado, instalações padronizadas e manejo integral dos recursos. Esses aqui são os princípios. Então você observa que o princípio existe, o princípio de alcance e controle. Porém, tá dizendo que o princípio de alcance e controle é o que fala sobre as posições de trabalho e o efeito de expansão e de contração. Mas não é esse princípio. É o princípio de organização modular que fala sobre isso. Olha o finalzinho aqui, ó. Esse princípio permite que as posições de trabalho possam somar-se,
que é o efeito expansão, ou serem retiradas, que é o efeito contração. Qual é o princípio? É o princípio da organização modular, não é o princípio de alcance de controle. Perfeito? Então a banca fez uma senhora pegadinha com vocês e muita gente caiu. Falou de um princípio que existe, falou dos efeitos que também existem, mas falou que um e o outro estavam relacionados e não estão. Não estão. Ela colocou o conceito de um princípio e falou de outro. Agora vamos continuar ainda falando sobre SCI, ainda falando sobre o sistema de comando de incidentes. Fala a questão 117 que os recursos utilizados no SCI englobam pessoal e equipamento prontos para emergência. Até aí tudo bem, né? Recursos que a gente utiliza durante o sinistro, tem o recurso de pessoas? Tem. Os equipamentos, né, que vão ser utilizados? Tem também. Até aí tudo bem. Olha o finalzinho, tá dizendo assim, ó, que esses recursos são classificados por tipo ou classe. Excelente. Excelente. Olha o que é que está dizendo, nossa questão está corretíssima. Está dizendo o seguinte, está dizendo lá dentro do nosso manual do SCI, lá do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que eu deixei aqui o link, dizendo assim, ó, os recursos podem ser descritos por sua classe ou tipo. Muito bem, a classe está relacionada à função do recurso e o tipo está relacionado ao nível de capacidade do recurso. Muito bom, excelente. Temos aqui um item que está perfeito, o nosso item 117. Vamos ver agora o 118, que é o nosso último item falando sobre o SCI. A 118 fala que todos os incidentes, no aspecto de estrutura do SCI, independentemente da sua magnitude e complexidade, devem ter um só comandante. Olha aqui, só deve ter um comandante de incidente. E aí, você acha que está certo ou está errado? Questão certíssima. De onde foi que você tirou, Caio? Se nós tivermos vários órgãos lá trabalhando naquele incidente, vão ter vários chefes, cada um do seu órgão. E como é que você vai ter um só comandante de incidentes? É porque, vou voltar, acabei de mostrar para vocês sobre os princípios, eu vou trazer de novo aqui. Observa que quando eu falei de princípios, eu falei desse princípio aqui, ó, o princípio do comando unificado. Não falei dele? Eu falei desse princípio. Princípio do comando unificado. E é justamente esse princípio que diz que as ações, né, devem ser tomadas, né, durante ali, independente da sua magnitude ou complexidade, durante os incidentes, devem ter somente um único comandante do incidente. Deve ter um único comandante, então tá corretíssima nossa questão 118. Só faltam mais duas questões pra gente terminar. Vamos na paz, vamos na fé que vai dar certo. Só lembrando, não deixou o like? Para aí um pouquinho, vou até parar aqui pra você, pra dar um tempinho pra você deixar aquele nosso like, tá? Deixou o like? Mas já tá inscrito já? Não se inscreveu ainda? Escreve, cara. Vai lá, inscreve no canal. Vai dar certo. Muito mais questões chegando para você ao longo aqui dos nossos vídeos aqui do Segurança Simplificada. Vamos agora para a nossa penúltima questão. No próximo item, apresenta-se uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação aos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. Olha aqui, vamos falar de benefícios previdenciários. Questão 119 diz assim: um empregado acidentou-se durante as atividades habituais de trabalho e ficou afastado por 7 meses. Olha aqui, ó, ele ficou sem trabalhar, ele ficou incapacitado durante 7 meses. 7 meses. Quando ele teve alta médica, ele retornou às suas atividades com sequelas. Opa, ele voltou com sequelas, tá? Ele ficou com a incapacidade parcial, tá? Ele não voltou trabalhando 100%, ele voltou com a sua capacidade laboral reduzida. Ele voltou com sequelas. E essas sequelas implicaram na redução da sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nessa situação, o empregado permaneceu recebendo o auxílio-doença desde o 16º dia do afastamento da atividade. Meu Deus, que coisa absurda! Vamos entender, o cara se acidentou, aqueles 15 primeiros dias a empresa cobre, né? Os 15 primeiros dias a empresa vai cobrir tranquilamente. A partir do 16º dia, ele incapacitado, ele vai ficar, como o pessoal costuma dizer, pelo INSS. Então ele vai receber ali o auxílio-doença. O auxílio-doença, ele vai, nesse caso, substituir aí o salário do funcionário, né? No lugar de receber o salário que a empresa estava pagando até o 15º dia, a partir do 16º, ele começa a receber o auxílio-doença, porque ele está incapaz de trabalhar, ele está afastado. Aqui está dizendo que ele ficou afastado por 7 meses. 7 meses sem poder trabalhar. Mas observa, ele teve alta e retornou às suas atividades.
Quando ele retorna para suas atividades, ele não vai mais receber o auxílio-doença, porque o auxílio-doença, ele tem um caráter de substituir o salário do funcionário enquanto ele está incapacitado. Se ele voltou para trabalhar, ele vai voltar a receber salário, certo? Certo. Então ele não pode receber auxílio-doença. Depois que ele voltou, ele não pode receber auxílio-doença, que ele voltou a trabalhar. Como ele voltou com sequelas, ele vai receber o auxílio-acidente, porque o auxílio-acidente tem um caráter indenizatório por causa das sequelas que esse funcionário ele adquiriu com esse acidente de trabalho dele. Então, observa o detalhe. Não tem como eu dizer que esse empregado permaneceu recebendo auxílio-doença. Negativo. Ele recebeu auxílio-doença enquanto estava afastado. Quando ele voltou, ele não recebe mais auxílio-doença. Então, permaneceu recebendo auxílio-doença. Não, negativo. Ele vai receber auxílio-acidente, por quê? Porque ele veio com sequelas. Esse negócio aqui de falar que ele permaneceu recebendo auxílio-doença tá erradíssimo. E por incrível que pareça, para mim essa questão é muito clara, mas por incrível que pareça, essa questão gerou muita polêmica também. Mas está errado. Ele voltou para o trabalho, se ele voltou para o trabalho, mesmo sendo depois de 7 meses, ele não permaneceu recebendo auxílio-doença. Perfeito? Voltou para o trabalho, não tem como receber auxílio-doença trabalhando. Não dá. Vamos continuar aqui. Última questão da nossa prova do Sebrasp para de segurança do trabalho lá no ano de 2022. Nosso bloco 3 vai falar sobre o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Diz assim, ó, o PPP é um documento histórico que deve ser elaborado pela empresa por cada grupo de trabalhadores. Olha aqui, ó, grupo de trabalhadores de atividades afins, com vistas a prestar ao INSS informações relativas à efetiva exposição a agentes nocivos, com base em resultados de monitorização biológica no ambiente de trabalho. O PPP, ele é pessoal, ele é individual. Cada funcionário tem o seu PPP. O pessoal confunde muito o PPP com o LTCAT. O LTCAT é um laudo das condições ambientais, ele vai ser coletivo, ele vai ser bem mais amplo. Mas o PPP é individual. E a questão aqui está se dizendo o seguinte, que ele vai ser elaborado pela empresa por cada grupo de trabalhadores de atividades afins. Não dá para você elaborar um PPP para grupo. PPP é individual. Cada funcionário tem o seu. Cada PPP tem ali um CPF, tem uma pessoa vinculada a ele. Uma única pessoa. Então, o nosso item 120 está erradíssimo e logo a gente termina a nossa prova, termina o bloco 3 aqui da nossa prova da Petrobras. Eu espero que você tenha gostado desses 3 vídeos. Nós fizemos o bloco 1, 2 e esse aqui é o nosso bloco 3. Respondemos as 70 questões específicas de segurança do trabalho que foram cobradas nesse concurso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já vai deixando aquele like, vai se inscrevendo no canal, clica no sininho para receber notificações. Eu espero ter te ajudado. Eu tô aqui para isso, para ajudar você a alcançar a sua aprovação. E eu estou muito feliz em participar da sua jornada. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.